Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 394, edição gravada na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Danilo Lavieri. O Palmeiras venceu o Ituano 2-0 em Barueri, um novo time, hein? Nova formação, um pouco mais fechada, será? Aníbal Moreno no time. Porém, para variar, mais emocionante do que o jogo, que foi morno, foi a entrevista do Abel Ferreira ao final, em que ele falou, mandando recados para a diretoria, Federação Paulista, gramados, para todo mundo. Agora, quem não alfinetou ninguém, mas também foi notícia, foi o Rames Rodrigues. 190 dias no São Paulo, que não deixarão saudade. Ele pediu para ir embora, só que ele vai, mas a conta fica. Como que o São Paulo vai resolver essa pendenga financeira que ele deverá ter para fazer esse distrato com o Rames Rodrigues? E o saldo dessa contratação, qual é? Foi um fiasco total? Foi uma tentativa válida? O que foi? No Corinthians, a crise segue forte, mesmo com o anúncio do novo treinador, o português Antônio Oliveira. O time completou o número de 5 derrotas seguidas, que é uma marca alcançada pela última vez no ano do rebaixamento em 2007. A pergunta é, quais as perspectivas com esse novo treinador? E fora de campo, o Corinthians tenta uma engenharia financeira de compra de dívida e tal. Para quê? Para tentar passar com a Caixa a uma renegociação da sua dívida, quitar o estádio que forma uma parte considerável da dívida do Corinthians. Será que vai conseguir? É uma coisa muito complicada de entender. Como que vai vender papel e depois comprar depois e a Caixa compra? Realmente é difícil de entender. No Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco venceram seus jogos nessa quinta-feira. Os dois estão entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, ao lado do Flamengo e do Nova Iguaçu. O Botafogo, derrotado pelo Flamengo no Clássico de quarta-feira, está em quinto. Muita gente tem reclamado, tem achado que o desempenho do Flamengo ainda é tímido. Mas já era para não ser. Já era para estar melhor o Flamengo do Tite, que topou dirigir o Flamengo no fim do ano passado, porque queria começar o ano de 2024 bem, já está no ponto que todo mundo quer? Dá para melhorar mais? Está andando mais devagar do que se espera? O que vocês acham? Juca, bom dia. Entre tantas coisas que o Abel falou, ele falou sobre uma meta pessoal, ser o melhor treinador do Paulista. Essa foi a alfinetada dele na federação. Ele nunca foi o melhor treinador do Paulista. Já foi o Rogério, que perdeu para ele, já foi o Carpini, que perdeu para ele. Ele mesmo nunca foi. E ele falou que essa é uma meta pessoal dele. Primeiramente, dando a notícia mais importante. A notícia mais importante, para todos que nos veem, vem do hospital onde está José Trajano, que ontem já saiu da UTI. José Trajano, como eu informei na semana passada, fez uma delicada cirurgia de coração, e bote delicada nisso, tá? Porque é daquelas cirurgias externa corpóreo. Tira o coração lá de dentro, faz o que tem que fazer e bota o coração de novo lá para dentro. 5 horas de cirurgia. Deu tudo na perfeição. Na perfeição. Tão na perfeição que no dia seguinte ele já estava reclamando. Já estava bravo, já estava querendo sair de lá. E foi para o quarto antes do que se esperava que ele fosse. Ou seja, em breve teremos Zé Trajano aqui de volta. Vai ter um período agora, evidentemente, de convalescença. Muito bem. Em relação a Abel Ferreira, ele realmente das melhores entrevistas de todos os treinadores que trabalham no Brasil. Porque não foi apenas recados para a Federação Paulista nesse sentido, né, de querer ganhar o título de melhor técnico. Vai ser fominha assim lá longe. Mas até de Fórmula 1 ele falou, dizendo que quer jogar num gramado que permita o jogo rápido, pneus slick, né, para chegar na frente. Ele deu todos os recados possíveis e imagináveis, falou da mulher dele, que a mulher dele vai ao shopping com ele, e ele quer dar a ela uma carteirinha vermelha ou uma carteirinha azul. Ela, claro, prefere a verde muito mais cara e diz, você tem dinheiro para pagar? E aí ele escolhe os jogadores que ele pode escolher, e nem sempre a direção do Palmeiras pode entregar para ele os jogadores que ele gostaria, embora esteja clara a grande forma o grande jeito que este novo jogador de meio campo, o Moreno, permita ao time do Palmeiras. O Palmeiras achou mais um titular. E esse menino que vem aí também é um belo jogador, o Corinthians que o diga quando por ele foi derrotado. Ô Danilo,
você colocou no seu Twitter, o X, né? Que ontem o Abel estava com o sorriso do Coringa. E aí foi soltando para tudo que era lado, né? Mas para você, qual o ponto mais importante? Entre gramado, que ele reclamou, meta pessoal, que o Juca já falou, essa nova formação do time, com os 3 caras no meio de campo, o Rios, o Zé Rafael e o Aníbal Moreno. Por exemplo, ele escalou o time que muita gente queria, com o Rios, com os 3, né? Mas qual você acha o ponto mais relevante? Para mim, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para mim, o ponto mais importante, mais relevante, sem dúvida, foi a questão da atuação do Palmeiras no mercado da bola. Essa alfinetada aí de ser o melhor técnico é inclusive para quem vota, e que no final tá não só a federação, tem jogador, tem técnico, e dependendo do prêmio tem até a imprensa que vota também. Mas a do mercado, ele usou a metáfora, né, como disse o Juca, da carteira. Porque tem uma carteira ali, e no final ele fala, não adianta, quem quer qualidade tem que comprar. O recado dele é claro, ele fala, olha, se você quer um jogador que chega pronto, que vai jogar, que vai chegar, vestir a camisa e ser titular, vai ser caro. Não adianta querer investir. E um pouquinho antes ele falou assim, a Leila e o Anderson querem muitos jogadores que nem esse aqui, ó, apontando para o Richard Rios, bom e barato. E não é toda hora que eu vou encontrar um bom e barato assim. Se você quer qualidade, você tem que comprar, tem que ter dinheiro. Aí depois ele fala, se você me pergunta, o Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não tem. Se você me pergunta, o Palmeiras tem 15 milhões para comprar um ponta? Não tem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele mostra que entende que o Palmeiras joga dentro do seu limite financeiro, ao contrário de alguns outros clubes, ele já reclamou disso em outros momentos, de fair play financeiro, de que o Palmeiras é o correto nessa questão econômica, que vários outros gastam mais do que podiam e tal, ele dá uma amostra de que, olha, eu estou fazendo o que dá aqui. E aí ele anunciou o Rômulo, falando que é uma tentativa, assim como o Richard Rios, de um garoto que pode ajudar. Mas foi aquele morde a sopra, foi aquela paulada e depois eu entendo. Foi mais ou menos que nem a coletiva do Alexandre Matos no Vasco, que disse, eu quero contratar, mas a 777 não deixa. Mas eu entendo, mas eu quero contratar, mas eu também não tenho aval. É aquela história, eu reclamo, mas eu agradeço e tal. E acho que também um pouco para deixar mais clara a situação do Abel que ele vive no Palmeiras, porque ele sabe que ele é cornetado, ele voltou a falar, me chamam de pardal, me chamam de não sei o quê, uns vão gostar, outros não vão. É um recado, ele está claramente assim incomodado. Para quem terminou o ano passado reclamando do futebol brasileiro, do calendário, o Palmeiras achou que ali uma semaninha de férias extra para ele poderia amenizar. Mal sabia o Abel que ia começar a temporada com essa bomba do gramado, com esse problema de não jogar no Allianz Parque. Ele tentou evitar, mas ele odeia jogar em Barueri, ele não gosta, ele já disse que o Palmeiras não se sente em casa, já cornetou indiretamente o gramado de Barueri e a forma que o Brasil leva o gramado de uma forma geral. E aproveitou para falar essa questão do mercado. Para quem achou que ia começar a temporada tranquilo, o Abel já começou bem, vamos dizer, bravo para falar a palavra que é permitida nesse horário. E para piorar, teve a derrota para o São Paulo nos pênaltis na Supercopa. Então, realmente é um começo de ano que o Abel tá pé da vida. Ele não tem jogadores talvez tão midiáticos como o Gabigol. Arthur custou 9 milhões na recompra, foi muito bem vendido agora por 15, né, por o Zenit, mas custou 9 milhões. Um jogador recomprado do Red Bull Bragantino. O Palmeiras investe, sim. Sim, senhor. Investe em salários, em ótima remuneração para manutenção de caras como o Gustavo Gomes. Por que o Gustavo Gomes não quis sair quando teve chance? Porque ele ganha muito bem no Palmeiras. Ganhasse o salário não tão, digamos assim, grande, né? Não tão digamos, de padrão europeu, né? Talvez eu tivesse metido o pé, porque aí o cara não tem jeito, vê aquela proposta maravilhosa, mas os caras ganham muito bem. Eu não acho que o Palmeiras faça investimentos baixos, não. Não existe esse milagre. Se contasse só com jogadores do nível de Richard Rios, não seria bicampeão brasileiro e não teria esses títulos todos. O Palmeiras investe em bons jogadores. Alguns tiros no pé. Caso do Tabata, por exemplo, do Atuesta, que aliás foi elogiado por muita gente que nunca tinha visto o cara jogar, né? Não, muita visão de mercado, foi a época que se falou muito. O cara nunca vingou, isso não virou nada, né? O Flaco agora está indo bem, mas só agora está recebendo a oportunidade de jogar em sequência, até pela saída do Hendrick para jogar nessa seleção pré-olímpica. Mas o Palmeiras faz investimento, sim. O Gustavo Gomes jogava no Milan, pô. Peraí. O Everton é um goleiro de seleção, foi para a Copa do Mundo. Os laterais, tanto o Marcos Rocha como o Mike, foram os tempos do Alexandre Matos, eram jogadores bem cotados no mercado brasileiro quando chegaram ao Palmeiras. E você tem vários outros aí. O Palmeiras tem um time bom. A manutenção do Dudu, quanto custa o Palmeiras? Quando começaram a falar, o contrato está no final e tal, o Palmeiras deu lá o que. O Palmeiras oferece uma condição muito boa para sua comissão técnica, de trabalho, de salários em dia. Se ele reclama no Palmeiras, imagina se ele trabalhasse no Corinthians, se ele trabalhasse em outros clubes aqui do Brasil.
grandes como o Palmeiras, importantes como o Palmeiras, mas que não oferece o que o Palmeiras oferece. Eu acho até que o Palmeiras poderia ter um pouco mais de fome no mercado. Em tese, sim, pelo dinheiro que entra em vendas, como a do próprio Endrick, entre outros garotos negociados, e o próprio Arthur agora. Poderia, talvez, investir um pouco mais no seu elenco, mas não faz. Ao mesmo tempo, também aí eu concordo contigo. O treinador nunca pareceu muito simpático à ideia de contar com jogadores talvez mais midiáticos ou coisa parecida. O que ocorre é que, como o Flamengo investe mais pesado, fica uma comparação com o Flamengo. Mas faz o seguinte, compara com os outros. Todos os outros. Tira o Flamengo fora. E, eventualmente, os momentos ali de carteira aberta dos benfeitores atleticanos. Né? E pense no mercado e o Palmeiras no mercado. Quem que faz investimentos como o Palmeiras? Quem paga salários do padrão do Palmeiras? Vai encontrar toda hora não, cara. Vai encontrar dirigente irresponsável que eventualmente dá o que tem e o que não tem para contar com alguns jogadores, e que não é o caso do Palmeiras. O clube continua estável, com as suas finanças em dia, tudo tranquilo, tudo funcionando. Ou seja, eu acho que aqui na América do Sul, se ele quiser trabalhar mais tempo na América do Sul, se ele quisesse permanecer por aqui circulando, em pouquíssimos, raríssimos clubes encontraria as condições que possui no seu clube, que, aliás, pelo que consta, paga ele o maior salário de técnico aqui da América do Sul, né? Não sei se é isso, mas parece que é alguma coisa nesse sentido. Talvez o Danilo possa ser mais preciso com relação a isso. É isso. O Galhardo tinha um salário absurdo, né? Mas o Galhardo não está mais lá, está no mundo árabe agora, na Arábia Saudita. Então, não tem mais o que o Galhardo ganhava no River Plate, além da chave lá do Monumental de Nunes, que ele trancava a porta, fazia o que ele queria, era salário assim, altíssimo, altíssimo, padrão Europa mesmo. Né? E agora é o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que tem esse status de técnico mais bem pago e merecidamente, porque ele conquistou muitos títulos, é um cara super importante no clube, mas acho que o Palmeiras oferece condições muito boas. Não concordo muito com esse ponto de vista. Ontem o Palmeiras registrou menos de 9 mil pagantes, é o pior público em 3 anos. Isso não é qualquer coisa, né? Além de tudo, além de não ser a casa do Palmeiras, no seu gramado que o Palmeiras joga e tal, isso tem um impacto muito grande junto ao torcedor do Palmeiras. Então, mesmo com a derrota na Supercopa, se o jogo fosse no Allianz, a gente ia ter um público, 3 vezes maior. E isso, a cada jogo que o Palmeiras não joga no Allianz, é pior para o Palmeiras. A questão, a gente discutiu bastante sobre as condições ruins do gramado sintético do Allianz, elas só foram agora reveladas pelo Palmeiras e pelas pessoas que trabalham no Palmeiras com o Abel, quando os jogadores do Palmeiras começaram a sofrer coisas que outros jogadores de outros times sofreram no gramado do Allianz Parque, né? Então, teve a lesão do Dudu, teve a lesão do Bruno Rodrigues, e agora essa questão do problema no tendão do Aníbal Moreno. O Palmeiras estava jogando praticamente num terreno minado, na sua própria casa. Enquanto não resolver isso, e a questão vai muito além da melhoria, porque existe a querela entre a W Torre e o Palmeiras, que não me parece simples de ser resolvida, não existe um prazo ainda para ter essa volta do time ao Allianz Parque. Acho que isso vai ser tema de todas as entrevistas. O jogo mais esperado, dia 18 de fevereiro, Palmeiras e Corinthians, por enquanto está marcado para a Arena Barueri, dia 18 de fevereiro. Então, daqui a pouquinho, não vai ter Allianz Parque para o Palmeiras jogar contra o Corinthians. Talvez contra o Corinthians Barueri encha, sim, Corinthians, mas é outra coisa, é outra situação. Não é a casa, não é mando exatamente do Palmeiras Barueri, né? E, sobretudo, tem, em relação a Barueri, a questão do conflito de interesses da Leila, que tem negócios lá no estádio e tudo mais. Tem toda essa situação. No campo, Tironi, eu acho que, mais uma vez, o Abel, depois de perder um jogo ou perder um confronto, tal, ele muda. Ele tenta uma mudança. Isso já aconteceu outras vezes. Mas eu não gostei exatamente do time, não, menos pelos 3 volantes, mas pela ausência de jogador rápido na frente, né? Ele tira o Rony de novo. Aliás, pobre Rony. Agora, toda vez que tem alguma situação, quem sai do time é ele. Ele saiu do time, né? Ficou o Flaco Lopes, que fez o gol de cabeça, mas o time perde muita velocidade. Acho que ele pode ter outras formas aí de atuar ao longo desse estadual, né? O Palmeiras ainda briga pela melhor campanha, junto com o São Paulo e com o Santos, mas eu achei a formação que pode ser usada até contra times mais fortes, menos contra times como o Ituano, né? E o Palmeiras ganhou sem jogar exatamente bem. O Palmeiras acho que ainda não jogou bem nessa temporada. E espera pela volta do Endrick, mesmo que seja para algumas partidas, né? Agora a seleção brasileira ressurgiu no pré-olímpico com uma jogada excepcional do Endrick para ganhar o jogo no final do jogo, gol do Guilherme Biro.
E o jogador diferente do Palmeiras não é exatamente o jogador que custa milhões de euros, ou veio da Argentina, ou da Espanha, ou de outro lugar, é um jogador formado na própria base do Palmeiras. Esse é um jogador diferente do Palmeiras no setor ofensivo. E está fazendo uma falta danada nesse início do ano. Até mais do que o Allianz Parque. Primeiro, eu fico pensando no corintiano que nos vê, ou o corintiano que examina as críticas em relação ao Palmeiras. Ele diz, mas esse pessoal adora reclamar de barriga cheia, né? Porque, em última análise, é isso mesmo, né? E o próprio Abel colabora para isso no bom sentido. Quer dizer, o fato de sermos bicampeões brasileiros não me impede de querer mais, de ficar chamando atenção o tempo inteiro para nos manter lá em cima, porque o difícil não é ganhar, o difícil é se segurar lá em cima. E o Palmeiras vem se segurando, não é de hoje, né? Agora, é importante a gente salientar isso. Eu, desde o início, tenho dito isso. Por que o Palmeiras, tendo o diagnóstico do gramado em dezembro, como já tinha, esperou passar as férias para botar a boca no trombone? Ah, mas as férias não eram bem férias, porque eram férias do futebol, mas não eram férias dos shows. Isso não é problema do Palmeiras, é problema da W Torre, que, diga-se, desde o início, desde quando começou a negociação, ainda na presidência do Beluso, a W Torre não é exatamente uma empresa que, digamos, tem o chamado selo de qualidade. Muito ao contrário. Razão pela qual se explica a dívida que a empresa tem com o Palmeiras, né? Tudo isso é um sócio complicado, mas também isso era sabido desde que quando começou a negociação para destruir o parque e fazer a arena. Enfim, mas que o resumo para o torcedor é esse, é dizer, e estão reclamando do quê? Que mais quer o palmeirense? É o que eu me pergunto modestamente, né, olhando de fora, né, sem abdicar do senso crítico. Marcelo Teixeira começou a reclamar já da W. Ô, âncora, está com voz novamente. Boa. Que bom ouvir. Aí sim. Muito bem, quem não está com voz e pouco falou e pouco se ouviu a voz dele em 190 dias, o Arnaldo, foi o Rames Rodrigues. Chegou, treinou e tal, deu uma entrevista falando que não sei se fico e não ficou mesmo. Foi embora. 190 dias depois, ele vai embora, tá? Tem muita gente encarando Costa, que alívio, o cara vai embora, não vai mais atrapalhar e tudo mais. É o que está vencendo a nossa enquete até aqui, ó. Quem teve a melhor notícia da semana, São Paulo, que se livrou do Rames, 55%. Corinthians com o novo treinador, 7%. Santos, que segue líder do Paulista, 26%. Palmeiras com o Aníbal titular, 12%. É muito bom, muito legal, o cara vai embora. Só que vai ter uma conta aí, né? Que o São Paulo vai ter que pagar dessa aventura Rames. Sempre tem, né? Ontem eu cheguei na casa do meu cunhado, tava o meu sobrinho corintiano, Rafael, sempre citado aqui, jovem Rafael, jogando videogame, e tava o Rames Rodrigues, ele jogando com o Rames Rodrigues. Falei, aí, ó, Rafael, no videogame ele joga bem, cara, ele joga, né? Aí a gente foi lá no Instagram dele, vimos quantos seguidores. Tá? O Rames Rodrigues é isso, Tironi, há algum tempo, alguns anos. E quando se contrata um jogador desse, lamentavelmente, não se faz esse tipo de análise. Porque, assim, um jogador não dá certo sendo contratado é comum. A gente acabou de falar os exemplos do Palmeiras. A Atuesta, lá, o Merentiel foi pro Boca, o Tabata que veio. Muitas vezes você amarga prejuízos também. Agora, quando você contrata uma estrela superstar, isso vai além do prejuízo econômico, que é sempre maior. Os contratos são todos minuciosos, tudo mais. Vai ser bem complicado. A tal da rescisão amigável, adoro essa expressão, rescisão amigável. Parece aquele divórcio. Não, vai ser um divórcio amigável e não litigioso. No final das contas, os caras brigam pelo disco, pelo tênis, por tudo. Vai custar ao São Paulo. E custou muito ao São Paulo nesse período todo a operação Rames Rodrigues. Enquanto o torcedor ficava iludido que ele poderia voltar a ser um jogador que ele foi há 10 anos, pela técnica que ele tem, pelos vídeos, pelos recortes dos treinamentos, as finalizações, etc. e tal, ninguém conseguiu, na verdade, colocá-lo efetivamente para competir. E muitas vezes ele não quis competir. E chegou um momento que ele desistiu de competir pela vaga, e passou simplesmente a se dedicar a ficar pronto para defender a seleção colombiana, como foi no final do ano passado.
Como a gente agora sabe, e as coisas vêm à tona aos poucos, ele chegou a cogitar a saída do São Paulo em 2023, 2 ou 3 vezes antes dessa situação de Belo Horizonte. A gente estava lá, conversamos sobre isso. Quem estava lá, quem acompanhou o São Paulo em Belo Horizonte, sabia que o Rames Rodrigues não jogaria mais pelo São Paulo. Aí era uma questão também do São Paulo, dos companheiros, de todo mundo que foi e do único ausente. Como ele não se sentiu útil para esse jogo, não quis ir simplesmente para assistir, aí o divórcio se consumou. Eu sempre fui contra esse tipo de contratação. Eu acho que esse tipo de contratação não tem nada a ver com o São Paulo. Todas as vezes que o São Paulo partiu para esse tipo de jogador, ele se deu mal. Quando o São Paulo ainda era vencedor, está voltando a ganhar alguma coisa, o que não significa um período vencedor. O São Paulo não tinha esse tipo de jogador. Quando o São Paulo caiu na tentação do soberano de contratar esse tipo de jogador, o São Paulo se afundou. O primeiro deles foi o Adriano, que nem jogou mal no São Paulo, mas não ganhou nada. E desde o Adriano, o São Paulo tentou vários outros e não ganhou nada. Voltou a ganhar com um time ok do Crespo ali naquele Paulista, ganhou a Copa do Brasil sem o Rames e ganhou a Supercopa sem o Rames. E o São Paulo é melhor sem o Rames. E agora, para quem comanda, se o Dorival, como técnico, experiente que foi, não conseguiu encaixar o Rames no time, porque não é simples encaixar o Rames no time de futebol. Vide a seleção colombiana, que mantém e monta um sistema só para o Rames conseguir jogar livremente, sem precisar marcar, sem precisar participar da marcação. O Carpini, que recém chegou, eu acho que ele tem um problema a menos, na minha visão. Quando a gente fala vão ter que pagar, no Corinthians arrepia a espinha de todo mundo. Temos crise no Corinthians, mas temos talvez uma solução. Um novo possível acordo da Caixa, a matéria do UOL, paga lá, dá um papel ruim e ganha papel bom, a Caixa paga. Conta pra gente. Âncora, não se preocupe, âncora. Aqui só tem profissionais, todos técnicos. Na semana que vem vocês vão ter uma boa surpresa, se Deus quiser, entendeu? As coisas estão se ajeitando. Corinthians nunca mais... 1,90 m? Um meia de 1,90 m. O Corinthians nunca mais vai ser motivo de piada, entendeu? Pode esperar, a farra acabou. Vamos deixar as coisas bem claras, sem ironias. A herança maldita do senhor Duílio Monteiro Alves é de tal ordem que o simples fato de ele ter feito um contrato de 3 anos com o treinador, com uma multa que cheia era de 20 milhões, às vésperas de perder uma eleição, como todo mundo sabia que ele perderia, é motivo suficiente para expulsá-lo do Corinthians. O senhor Duílio Monteiro Alves deveria ser expulso do Corinthians. Ponto. O senhor Augusto Melo sabia perfeitamente qual era a situação do Corinthians. Foi regiamente financiado durante 6 anos, não durante 3, para assumir o posto que assumiu. E está levando o Corinthians para o abismo. Dizem que o Corinthians é maior do que o abismo. Vamos ver se de fato é. Trouxe o Antônio, não é Antônio, viu, âncora? É Antônio, lá do Cuiabá. É uma ironia, né? Porque o Cuiabá que foi maltratado pelo técnico que saiu. Mas lembremos, Itaquera tem 1/3 da população de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade de 600 mil habitantes, só Itaquera tem 200 mil. O Corinthians não é o Cuiabá. É uma aposta, mais uma aposta. Eu diria, se ele rendeu o que o Ranieri, que é dos poucos que o Corinthians trouxe, que rende, e parece, pelo que jogou na Vila Belmiro, embora isolado, que o Garro também é uma boa contratação, o Corinthians vai depender de milagres. E milagres, a gente sabe, raramente acontecem. Vai cair no Paulistinha? Acho pouquíssimo provável, faltando 6 jogos. Está na cara que domingo ganha em Itaquera contra a Portuguesa. Se não for na bola, vai na marra, vai passar por cima da Portuguesa. Né? Não cair, às vezes, mais fácil, aliás, mais difícil do que se classificar. O Corinthians não apenas não vai cair, como se duvidar se classifica.
Porque 2 ou 3 vitórias bota lá em cima, ainda mais num grupo que está fazendo poucos pontos como esse grupo do Corinthians. Mas nada disso é solução para a vida do Corinthians. Na auditoria que está sendo feita dentro do Parque São Jorge, há quem diga que a dívida do Corinthians é de 2 bilhões de reais. Tá? Não é 1.650 bi, como já admite o diretor financeiro que fala em 10 anos para sair da crise. Não. Há quem diga na equipe da auditoria que é de 2 bi. O Corinthians teve um impeachment de um presidente, Miguel Martinez, em 1972, quando a dívida era de 1 milhão de reais. Agora, de reais, 1 milhão de dinheiros. 1 milhão de dinheiros. Agora pode ser de 400 milhões. Era de 1 bilhão de dólares. 1 milhão de dólares em 72. Hoje é o que tudo indica, ou o que tudo indica, segundo alguns, é de 400 milhões de dólares. Então vejam o tamanho, aonde levaram o Corinthians. No maior mercado do país, tendo a maior torcida deste maior mercado. Exigir, reclamar de jogador nessa hora. Bom, o Corinthians chegou a uma posição tão dramática e tão surreal que o culpado é o Cássio. Para alguns, a culpa é do Cássio. É o Cássio quem tem de ir embora. É uma total inversão de valores. Completa inversão de valores. Ô, Mauro, nesse cenário que o Juca falou muito bem aí, é que chega o Antônio Oliveira. Dá para separar uma coisa da outra? Bom, em campo o cara trabalha, resolve, o Garro joga, fora de campo é outra coisa. Agora, essas coisas invariavelmente vão acabar se misturando um momento. Não é impossível separar uma coisa da outra. A crise financeira, a crise da instituição, ela vai para dentro do campo e cada vez fica mais difícil separar, né? A matéria aí do Rodrigo Matos hoje falando dos 2 bilhões é extremamente importante porque o número apresentado pelo diretor financeiro na entrevista recente lá no site Meu Timão foi de 1,65, 1 bilhão 650 milhões. E agora a auditoria já, como o Juca destacou, aponta que pode chegar a 2 bi. 2 bilhões. Não combina isso com contratações. 5 bilhões de dólares pelo Pedro Raul. 4 bilhões de dólares mais metas por 60% de Mateuzinho, 5 bilhões de dólares pelo Garro e por aí vai. O clube não tem condições de fazer esses aportes para contratar jogadores. É absolutamente incompatível com o momento do clube. E o pior, dentro de campo, um desastre. No ano passado, com um dos mais caros elencos do Brasil, brigou para não cair, agora está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, não tem técnico. Né? Eu também acho que vai acabar escapando, concordo com o Juca, mas é muito humilhante, né? Porque não precisa tanto, gente. Mesmo com essa dívida toda, no Campeonato Paulista, o Corinthians tinha a obrigação de apresentar um time que conseguisse competir, que fosse melhor do que os times pequenos do interior. Mas não, são 5 derrotas seguidas. Ainda tem que pagar o Mano Menezes, né, que foi agora desligado, tem que pagar a multa do antigo patrocinador, ainda tem essas coisas ainda aí pela frente. Tem que pagar o Fausto Vera, né? O Fausto Vera, vai pagar ou não vai? Né? O presidente do Argentino Júnior outro dia falou que o Corinthians é uma vergonha. Mal, né? Você vê, um presidente de um clube aqui do país vizinho falando, o Corinthians é uma vergonha. Na verdade, não é o Corinthians, né? As gestões do Corinthians são vergonhosas. Mas isso acaba colando no clube, né? A situação do Corinthians é desesperadora. Desesperadora. E há as hienas que acham que quem diz isso é anti. E aí, aos 73 anos de idade, com 23 anos de jejum nas costas, indo toda semana, 2 vezes por semana aos jogos, eu sou taxado de anti-corintiano. Esse é o discurso da hiena. A hiena come o que come e ri. É isso. O Arnaldo foi taxado de anti-Rames também aqui. Anti-Rames. Anti-Rames, tudo bem. Foi taxado de anti-Rames. Tudo bem. Ô, Arnaldo, indo para o Rio de Janeiro, esperava-se mais do Flamengo nesse momento ou tá bom? Eu só peço que tão logo o Arnaldo fale, você não se esqueça do ratão de ouro e do ratão de bronze. Perfeito. Dos 5 mil likes. Serei breve. Vem cá. Tem likes pro Trajano, por favor. Quer entregar o ratão antes, Juca? Oi? Entrega agora o gatão e o ratão. Depois a gente emenda no Flamengo. Bom, então eu peço a todos os bolsomínios que saiam ou passem a me xingar. Porque o gatão de ouro eu vou dar para a repórter Bela Megali, que marcou o grande gol do jornalismo brasileiro de ontem para hoje, ao de madrugada publicar trechos do vídeo da reunião dos golpistas.
e o golpista mor pregando o golpe. É o que faltava, né, para colocar o batom na cueca, para aqueles bolsominions que diziam: transcrição do quê? Quero ver o filme. Não mostra o filme. Está aí o filme da reunião dos golpistas. Então, a Bela Megali, o golaço, o gatão de ouro desta semana. E o ratão de bronze, evidentemente, vai para o golpista, para o senhor Jair Messias Bolsonaro, para a entourage de generais que o cercavam, Heleno e Braga Neto, né? E para todos aqueles comentadores, aqueles comentaristas, aqueles comunicadores, aqueles influencers de norte a sul, de leste a oeste, né? Que estavam com esse discurso: cadê o filme? Cadê o filme? Cadê o filme? Esses ficam com o ratão de bronze. Até segunda.